Muito boa noite. 18 horas, hoje aqui, dia 2 de fevereiro, quinta-feira. Semaninha pesada, né? Aqui, assim, em Brasília, você já sabe, tem aquela história da CPI que começa de um jeito, você não sabe como termina. Aqui em Brasília, todo dia é assim. A gente começa de um jeito, não sabe como termina. Começamos esta quinta-feira com denúncia aí bombástica do Marcos Duval, senador Marcos Duval, envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, num complô para prender o Alexandre de Moraes e anular as eleições. Isso com a participação do Daniel Silveira. Muito bem, e a gente está terminando o mesmo dia com essas acusações já desqualificadas, o Duval dando depoimento na Polícia Federal a respeito disso, e uma série de versões circulando. Então, assim, é isso. Brasília é essa confusão. Hoje o programa vai ser rapidinho, porque a gente está fechando a Cruzoé aqui, mas eu quero colocar vocês a par de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, vamos por partes, né? Primeiro, deixa eu dar boa noite para quem está no chat e que nos acompanha aqui de maneira fiel todos esses dias, há anos. Então, deixa eu dar boa noite aqui. Zane, Humberto, Moisés, Francisco, Deus Lira, Rick, Heitor, Sônia, Leonídia, Luiz, Jorge, Silvia, Argeu, Aru. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Glória, Marcos, não, Duval não, Marcos, Odilon, Valterci, Davi, Francisco, Lúcia. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos chegando. Muito bem. Bom, tudo começou com o Daniel Silveira. Tudo começou com Marcos Duval. Não, é antes. Não, antes. Espera aí, calma aí. Cadê o vídeo do Marcos Duval abraçando o Pacheco e o Davi Alcolumbre? Tudo começou com o Marcos Duval abraçando o Rodrigo Pacheco depois da eleição de ontem, que o reelegeu lá no Senado. O Marcos Duval abraçou o Rodrigo Pacheco, depois encontrou com o Davi Alcolumbre, abraçou o Davi Alcolumbre, enfim, uma festa. E aí ele passou a ser atacado duramente nas redes sociais, pelos bolsonaristas e inclusive pelo MBL, né? E aí ele foi tomar satisfações, e o MBL fez uma live, então, com o Marcos Duval. Temos aí o vídeo já? Freitas? Solta aí. Mas solta o vídeo primeiro dele abraçando, para a gente entender o que provocou essa confusão toda. Presidente Davi. Fala com a gente aqui um pouquinho, Davi. Ô, presidente, Senador. dá uma palavrinha sobre a vitória aí. A gente vai acolher o pedido. Ele é que manda, cara. Como é que é? Pior que eu não ganhei. Era pra ter falado com ela se tivesse ganhado. Se eu soubesse, eu tinha falado com ela. Porque ela passou 50 mil. Que ela ia pedir. Ô, presidente, dá uma palavrinha sobre Só a um minutinho. vitória aí. Sei lá, esse pessoal se abraça demais, né? Se agarra. É uma coisa, eu não tenho preconceito não, mas é estranho, né? É o ambiente ali, não sei. Essa coisa de cativeiro, político em cativeiro é complicado. Olha só, aí ele foi, então, fazer a live com a turma do MBL, o Arthur Duval, que não é parente, e com o Renan Santos. E aí
estava nervoso, resolveu jogar a bomba no colo dos dois ali. Solta o VT. Eu fui contra, eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Agora, Lula, porra, como é que eu vou fazer como é que eu vou ser um senador apoiando projeto desse bandido que ainda responde uma caralhada de crime? É só ir no site da Justiça de São Paulo, bota o nome dele que aparece uma caralhada de processo dele respondendo criminalmente. Porra, gente, é a hora que a gente tem que estar um dando força pro outro. Vocês me botam aí junto como traidor. Porra, velho, tem 51 anos de idade, bicho. Porra, Marcão, vamos lá. Eu quero ouvir vocês, cara. Eu quero ouvir vocês. Eu vou te falar, então, já que a gente tocou nesse assunto de bolsonarismo, já que a gente foi lá para trás, eu acho até melhor a gente trocar essa ideia ao vivo mesmo. Uma vez a gente conversou no privado, eu te mandei um áudio que não foi muito bacana, eu mandei um áudio bem ríspido mesmo, tá? Que é o meu sentimento mesmo com você. Sinceramente, eu vou também aproveitar esse espaço para abrir meu coração e mostrar as minhas frustrações com você. Eu vou te falar do meu ponto de vista, o que eu vi e o que eu senti. Tá? Quando o Eduardo Bolsonaro, aquele lixo, aquele vagabundo do Eduardo Bolsonaro, você tem a coragem de falar isso comigo? Que ele é um vagabundo? Você lembra que ele fez da campanha contra mim? Você lembra que ele... Exatamente isso. Então, vai ser preso nos Estados Unidos, vocês lembram disso? Então vamos lá, Marcão, vamos lá. O Eduardo Bolsonaro é vagabundo ou não é? Precisa de alguma coisa. Não é. Eu processei ele e o Carlos. Ele é o Eduardo Bolsonaro é um vagabundo. Eu processei ele e o Carlos. E ele é um vagabundo. Eu acho engraçado. Ô, Freitas, eu achei curioso, porque assim, eles passam, os meninos do MBL passam, meninos não, né, que já são homens, é aquela velha história, a gente fica achando que são garotos. Esses senhores do MBL, eles passam ao largo da denúncia, né? Porque o cara joga no colo deles essa bomba, mas eles querem arrancar uma frase ali, um xingamento. É vagabundo ou não é vagabundo? Fulano é vagabundo. Foi assim, cara acabou de dizer, né? Segundo ele, tinha havido uma conspiração para prender o ministro do Supremo e presidente do TSE em plena eleição, né? E depois da eleição, foi presidente do TSE na eleição, e que, claro, isso teria o efeito até de anular. Se você combina essa história com a tal da minuta do golpe, você tem um plano fechadinho, né? Cria-se uma situação para prender o Moraes, depois decreta-se o estado de defesa, fecha-se o TSE e anula as eleições. Essa é a lógica, né? Quando você junta essas peças do quebra-cabeça. Eu, inclusive, comentei logo de manhã cedo, quando isso veio à tona, eu falei da gravidade, comentei no Morning Call, no programa do Rodrigo mais cedo, e disse o seguinte, vamos precisar esperar aí a confirmação, né? A Polícia Federal terá de cumprir algumas diligências, periciar celular, ouvir o próprio Marcos Duval. Só que é o seguinte, o Marcos Duval, claro, foi procurado pela imprensa inteira, resolveu convocar uma coletiva. Aí na coletiva ele desdisse o que ele havia dito horas antes. Solta aí o VT da coletiva. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação do porquê então do ter sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, que exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou, pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava e fiquei atento. E aí ele começou a explicar. A ideia seria eu
eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem, ele tem até o direito de nem escutar, né? E eu não vou me envolver nisso, algo que possa ser na linha não da legalidade. Mas eles disseram que, o Daniel, desculpa, nem eles não, Daniel, o presidente estava escutando junto comigo ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos já ter uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de eu não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se iria ser legalizada. Bom, aí ficou o recuo. O Bolsonaro, então, teria assistido apenas aí a conversa, né? Nesta coletiva, o Marcos Duval disse também que tinha desistido de renunciar. Na live com o MBL, ele disse que iria renunciar. Não ficou muito claro por que ele iria renunciar. Disse que aí trouxe algumas questões pessoais e tal, mas que não se coadunam com a realidade, né, de alguém que acabou de fazer uma denúncia bombástica, tá certo? O fato é o seguinte, bom, tá por aí, ele disse que não. Bom, aí ok, aí surgiu já uma terceira versão. Ele, numa entrevista para a Globo News, ele não quis falar conosco, mas ele foi na Globo News. Aí na Globo News está conversando lá, o pessoal questionando e tal, daqui a pouco ele fala outra coisa, ele fala que esse movimento dele vai chegar no Lula. Tá a matéria aí? Matéria do Lula? Põe aí, por favor. Olha só, estou fazendo um movimento para chegar no Lula. Essa foto é de hoje, com esses olhos vidrados aí, não? Pode baixar. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Questionado sobre o motivo pelo qual fez as denúncias, aí ele disse, ó, eu estou fazendo um movimento que eu vou chegar no Lula. Na próxima eu vou chegar no Lula. Vai chegar no Lula através do Bolsonaro, é o bolsopetismo. É complicado, viu? É complicado. É complicado. Aí tem mais, o PL... Aí todo mundo soltou nota, né? O Flávio Bolsonaro soltou nota, a ABIN soltou nota, o Heleno soltou nota, o PL soltou nota. O PL, por exemplo, disse que pouco antes dessas acusações, pouco antes da acusação, ele pediu para se filiar. O Duval, que é do Podemos, pediu para se filiar ao PL. Olha só que interessante. Pediu adesão lá ao partido que agora ele está aí, enfim, envolvendo o presidente, né, o ex-presidente, o cara que é hoje o nome forte do PL, pediu aí na última segunda-feira, não faz muito sentido. Bom, o Heleno negou o envolvimento do GSI no complô, relatado aí pelo Duval, a ABIN negou o envolvimento em esquema denunciado, também ninguém vai admitir nada, né, naturalmente. E o Marcos Duval foi depor. Tá? Marcos Duval foi depor. O Flávio Bolsonaro não viu nenhum crime, naturalmente, é o posicionamento dele, do filho. O Duval disse que ninguém sabia, né? A matéria da Veja disse que ninguém sabia dessa história, nem o Flávio. Aliás, a matéria da Veja coloca o Bolsonaro como protagonista, que teria convocado a reunião, teria contado todo o plano, né, de prisão do Moraes, e depois o próprio Duval faz esse reposicionamento. E o Duval falou com a Veja, tá? A Veja procurou o Duval, se é que ele não foi a fonte da matéria, mas o Duval, para a Veja, ele disse a mesma coisa que ele disse para o MBL.
que é diferente daquilo que ele disse na coletiva. Bom, o Flávio disse o seguinte: não vi nenhum crime. Solta o VT do Flávio aí só para a gente registrar. Em segundo lugar, presidente, sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então, o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então, só para trazer esses dois pontos, presidente. E obrigado. Muito bem. Aí, ele depois soltou uma nota, também falando algo nessa linha. Eu comecei a disparar uns telefonemas aqui, falei com o interlocutor do Bolsonaro, que me relatou uma troca de mensagens. E aí eu publiquei a matéria que está agora no site, que é mostrando aí que o próprio Marcos Duval vinha mantendo o Alexandre de Moraes informado de toda essa articulação. Na mensagem ele deixa claro que a articulação partiu do Silveira, mensagem teria sido enviada aí no WhatsApp do Alexandre de Moraes lá em dezembro, antes da reunião e no dia da reunião. A reunião aconteceu no Alvorada, Marcos Duval confunde Alvorada com Granja do Torto, né? Pelo menos, pelo visto, ele não conhece a Brasília, mas nessa mensagem, então, mensagem para o Moraes, depois da reunião, ele disse o seguinte, ó. Primeiro que ele pediu autorização para ir na reunião, pediu autorização ao Moraes. Moraes deu ok. É sempre bom ouvir o outro lado aí, informação que me foi passada. E depois ele vai na reunião. Aí quando ele sai da reunião, pode baixar mais, ele manda uma mensagem à noite para o Moraes. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo em seu horário de descanso. Eu acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça, mas prefiro adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função e até a prisão é o DS, Daniel Silveira. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS que está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso. Aí tem a ver com aquela história, né, de escuta ambiental, colocar escondida na roupa e tal, para tentar arrancar do Moraes alguma frase que o comprometesse. Bom, e aí tá, para dar mais tempo de saber como proceder diante desse sensível assunto, falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Aí o senador ainda escreveu que não sujaria seu nome em sua honra, participando de um plano desse, e que se disse um democrata ferrenho e admirador da coragem de Moraes em prol do Brasil. Tá? Aí essa mesma mensagem que ele mandou para o Moraes, ele mandou para o Bolsonaro, que respondeu lacônico, coisa de maluco. Então essa é a informação mais recente que a gente tem, estamos aguardando ainda ele sair do depoimento, né, e a gente ter acesso a esse depoimento. E aí a discussão toda está em cima assim, mas o Bolsonaro prevaricou então porque sabia da coisa e não fez nada. Bom, Moraes também sabia, e isso não me parece que tenha gerado um inquérito específico. Então eu acho que assim, você não movimenta a máquina por qualquer coisa, então precisa ter ali um mínimo de indício. Se o Moraes não viu necessidade de abrir um inquérito, então também não deve ter, vamos dizer assim, encontrado algum subsídio naquilo ali, não deve ter encontrado nada nada de concreto que o levasse a fazer isso. E o mesmo pode ser entendido por parte do então presidente da República. Então a situação está aí, está posta desse jeito. Pelo visto, quem tentou fazer essa alopragem toda aí, eu costumo falar aqui, né, dos bolsonarismo aloprado. Olha aí o bolsonarismo aloprado. Eu sempre falo disso.
E aí o bolsonarismo aloprado, o bolsonarista aloprado Daniel Silveira está preso. Foi preso hoje, coincidentemente. Logo pela manhã a gente achou que era em função desse plano, de alguma coisa nesse sentido, mas não. O próprio Moraes determinou a prisão dele em função de ter descumprido medidas cautelares daquela outra investigação, daquele inquérito dos atos antidemocráticos. Ele que já está aí com uma multa, já está devendo mais de 4 milhões por descumprir seguidamente essas medidas cautelares, uso de tornozeleira, não se manifestar em redes sociais, não conceder entrevista, não se encontrar com outros investigados, enfim. O ministro entendeu que ele vem descumprindo essas medidas. Ontem ele encerrou o mandato dele com a posse, ele não foi reeleito, estava tentando aí, segundo o próprio Duval, uma vaga no gabinete do Magno Malta, e ficou sem mandato. Então foi preso hoje, mais cedo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, região serrana do Rio, e foi enviado agora para Benfica, tá? Muito bem. O Marcos Duval também disse que quer usar essa história toda para abrir a tal da CPI, uma CPI dos atos antidemocráticos. Também não está muito claro. O fato é que é isso, está aí essa confusão. A CPI é aquela iniciativa que foi levantada inicialmente pela Soraya Tronic, ela deu entrevista para a gente aqui, mas foi na legislatura passada. Agora teria de correr um novo pedido de CPI nesta atual legislatura, o que, vamos dizer assim, justificaria essa movimentação do Marcos Duval, a matéria da Veja e essas entrevistas, quer dizer, ele trazer à tona agora. Por que trouxe agora? Muita gente se perguntou por que ele tem interesse em instalar a CPI. E aí sim, a CPI dos atos antidemocráticos. De que a gente está falando? CPI do 8 de janeiro. Aí quando ele diz, o meu próximo movimento é para chegar no Lula, é porque, claro, a CPI do 8 de janeiro, ela se pretende investigar as responsabilidades de todas as autoridades envolvidas na segurança, na garantia da ordem, na proteção do patrimônio público, dos edifícios, da esplanada, das sedes dos três poderes. E o próprio Duval deixou claro em diversas entrevistas, entrevista para Cruzoé, em postagens nas redes sociais, que ele quer chegar no Flávio Dino com essa investigação, porque ele entende que o Flávio Dino também se omitiu ou também prevaricou ao saber que haveria o risco de invasão, de depredação, e não ter feito nada, não ter deslocado as Forças Nacional, não ter, vamos dizer assim, assumido o comando aí, de um esquema, de um aparato de segurança que realmente fosse efetivo, porque ficou aquela bola dividida, todo mundo jogou a culpa para o governo do Distrito Federal, afastaram o Ibanez, prenderam o ex-secretário de Segurança, o ex-ministro Anderson Torres, está preso lá, inclusive depondo hoje, prenderam o ex-comandante da PM, foi aquela terra arrasada. Fizeram a intervenção na segurança do DF, que encerrou ontem com o jornalista Ricardo Capelli, e ninguém falou nada, Só eu falei aqui e outros poucos, eu que trouxe, inclusive, o ofício do Flávio Dino, dizendo que sabia de tudo, na véspera, e que estava disposto, estava pronto para atuar, se necessário, e tal, mas não atuou. A verdade é essa, é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então não há justificativa plausível para a omissão do Flávio Dino, que parece que assistiu tudo da janela do seu gabinete, no próprio domingo. Então isso aí ainda é uma coisa que não está pacificada, não está resolvida, não está solucionada, não está esclarecida de forma definitivamente. O Dino saiu com as justificativas dele, aí, saiu pela tangente, acusando a direita golpista de querer atingi-lo, etc. E tal, mas o fato é que ele era o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Eu tenho certeza que se o ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança fosse o Sérgio Moro, estava o grupo Prerrogativas pedindo a prisão dele. É ou não é? Então, assim, o problema é o tratamento que a imprensa está dando. A imprensa festiva, infelizmente, ela está esquecendo o papel de fiscalização dela, de cobrança das autoridades. Não criem um novo monstro para matar o antigo. Você vai ficar nesse vício, nesse círculo vicioso. Já falei aqui.
Assim como a responsabilidade, a CPI também vai apurar as responsabilidades do GSI, cujo comando é exercido pelo Gonçalves Dias, lá, o G. Dias, né? Que é o chefe do GSI, nomeado pelo Lula. Então, talvez isso seja esse o movimento do Duval, de tentar usar a CPI para apurar as responsabilidades do governo federal também no 8 de janeiro e chegar, naturalmente, no atual presidente da República, que é o Lula. O fato é que me parece que essa movimentação do Duval foi bem aloprada, porque essa mudança de versões, essas explicações que não se encaixam, né, essas lacunas na história dele, eu acho que, ao contrário, eu acho que enfraqueceu a possibilidade de uma CPI. Se ele queria usar isso para abrir a CPI, eu acho que ele acabou matando a CPI. Então, é isso. Eu acho que essa situação, ninguém vai explicar para vocês assim, mas aqui você tem o plano geral dessa novela, nessa nova novela aí que aconteceu hoje, essa novelinha. É a minissérie.